Bom, pessoal, nós vamos resolver o exercício 2.14 do livro. Né? Diz assim: ante duas placas condutoras paralelas e separadas por uma distância d de 10 metros, é aplicada uma diferença de potencial V 2.5 vezes 10 na 5. Né? Então aqui na verdade é 10 na 5. Peraí, vou ter que arrumar isso aqui. Hum, 2.5 vezes 10 na 5 um seno de ômega t, volts, né? Um capacitor de placas paralelas, certo? Com frequência de 100 kHz. Então aqui também está faltando kHz, espera aí. KHz. Nesse domínio temos somente um condutor de seção transversal 1 milímetro quadrado, no qual flui uma corrente de 1 ampere. Ele faz uma aproximação aqui, sabendo que E, o módulo de E é aproximadamente V sobre T, sobre D, demonstra que nessa situação a equação de Maxwell rotacional de H igual a J mais N dt pode ser aproximada por rotacional de H igual a J. Ou seja, ele está querendo dizer que a corrente de condução é muito maior que a corrente de deslocamento. Mesmo com esse potencial gigante aqui entre as placas, né? Com essa frequência, vamos a distância grande aqui também, mas tudo bem. É isso que ele quer dizer. Então a gente vai ter que calcular a corrente de deslocamento, a densidade de corrente de deslocamento, né? E a densidade de corrente de condução, né? E mostrar que nessa situação a corrente de condução é muito maior que a corrente de deslocamento. Tá? Ele pede para fazer uma aproximação aqui, mas eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente. Tá? Ele faz assim, ele pede para dizer que o E, o módulo do campo elétrico E, né, seria igual ao V sobre D, né? Certo? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui, nesse caso, a gente tem um capacitor, né? Capacitor, fazer aqui com um desenhozinho do capacitor aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma função, um potencial escalar, que leve em consideração o tempo e também a distância, certo? Então aqui, ó, se a gente considerar para cá o eixo x, né? Eu posso imaginar o seguinte, tem um potencial vibrando aqui com uma frequência nessa placa e o outro aqui nessa placa. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever a minha função escalar V, tá? Vou chamar V maiúsculo aqui a minha, e vou fazer assim, ó, ela vai ser um V de x e de t, certo? E aqui dentro eu vou chamar assim um V0 de x, certo? Seno de ômega t. Tá? Bom, vamos tentar achar o valor desse V0 de x aqui, certo? Bom, a gente pode imaginar o seguinte, quando x igual a zero, se a gente fizer x igual a zero,
o meu potencial V0 vale 2,5 vezes 10 na 5. Certo? Quando x igual a 10 metros, o meu V0 vai ser igual a zero. Que no final de contas tem essa diferença de potencial, que seria esse valor máximo entre as placas. No entanto, ele vibra senoidalmente, né? Mas aqui tem uma vibração senoidal com esse potencial e aqui é zero. Então tem uma diferença de potencial entre as duas placas, né? Ou seja, o potencial vai variando com a distância e ao mesmo tempo varia com o tempo. No fundo é isso que ele está querendo dizer, né? Se a gente for expressar o meu V0 como um AX mais B, então fica fácil a gente encontrar, como a gente já fez no exercício anterior, os valores de A e B, né? V0 igual a 2,5 vezes 10 na 5. Aqui eu tenho A, x igual a zero, então vezes 0, mais B. Né? Daqui eu tiro fácil que o B é igual a 2,5 vezes 10 na 5. Né? No outro caso, V0 igual a 0, então aqui B igual a 2,5 vezes 10 na 5. Na outra posição, para x igual a 10 metros, né? X igual a 10 metros, o V0 é igual a 0. Então, V0 igual a 0, A vezes o x. O x vale 10 nesse caso, né? 10 metros. Mais B. Né? Então, daqui a gente tira que o A vai ser igual, passo B para o outro lado, menos B sobre 10. Então, A vai ser igual a menos 2,5 vezes 10 na 4. Né? Então, a nossa função V0 é igual a x mais b, ou seja, V0 igual a menos 2,5 vezes 10 na 4, x mais b, que é 2,5 vezes 10 na 5. Vamos ver se isso aqui está certo? Se o x igual a 0, o v vale 2,5 vezes 10 na 5. Então, para x igual a 0, aqui nessa placa aqui, V0 vale 2,5 vezes 10 na 5. Se o x igual a 10, então aqui multiplicando menos 2,5 vezes 10 na 4 por 10, vai ficar 10 na 5, o V0 dá igual a 0. Né? Então a função do potencial escalar ali ficou certinho, né? Para ficar mais correto com o que o problema está querendo dizer. Né? Então se a gente ver aqui agora a nossa função, e não o V de t como ele colocou, mas esse V maiúsculo que eu fiz aqui, né? Então esse potencial escalar é o seguinte, ele é um V de x e t, que varia senoidalmente, só que o módulo varia com a distância. Né? Ele é bem forte nessa primeira placa, quando x igual a 0, ele vai diminuindo até chegar em 0 na segunda placa, que está distante de 10 metros. Certo? Então, o meu V0, eu vou colocar então a função aqui, ó, ele é menos 2,5
2,5 vezes 10 na 4 x mais, vou escrever aqui embaixo para continuar, 2,5 vezes 10 na 5, né? Tudo isso, e botar os pontinhos, né? Tudo isso é seno de ômega t. Beleza? Bom, agora, se a gente usar aqui a definição do E como um gradiente de V, como a gente já fez em outros exercícios, né, a gente pode calcular facilmente o campo elétrico. E calculando o campo elétrico, a gente calcula a densidade da corrente de deslocamento. Né? Então, eu vou calcular aqui o campo elétrico E. Então, eu vou dizer assim, ó, o E é igual a menos o gradiente de V. Como é em uma dimensão, a gente já viu isso, fica menos parcial do V em relação a x, i. Né? A gente, então, fazendo a derivada do meu potencial em relação a x, né? Note que daí o seno de ômega t aqui o tempo é constante, a definição do gradiente ela passa por derivadas no espaço só, né? Então, eu derivando em relação a x aqui, ó, só que eu tenho menos na frente, né? A derivada, isso aqui é uma constante, a derivada do V0 de x, na verdade, né? Porque o seno de ômega t aqui fica constante, já que a gente está derivando em relação a x, né? Vai dar menos 2,5 vezes 10 na 4, certo? Só que com menos aqui da frente da definição do potencial escalar vai ficar positivo, né? Então vai dar, o campo elétrico vai dar 2,5 vezes 10 na 4 seno de ômega t i. Note que isso aqui dá certinho que ele falou no início do problema. Ele pega esse potencial 2,5 vezes 10 na 5, que é volt, e divide pela distância que é 10. Então o campo elétrico dá 2,5 vezes 10 na 4, claro, volt por metro. Né? E só que ele vibra senoidalmente o campo elétrico porque o potencial está vibrando senoidalmente. Né? Então essa aproximação que ele fez é o que eu preferi fazer aqui da maneira mais formal, mais certinha, para a gente entender que esse potencial elétrico varia com a distância, mas também varia com o tempo. Né? E a gente conseguiu esse campo elétrico aqui. Né? Esse campo elétrico, eu fiz um risquinho aqui. Bom, esse campo elétrico, agora para a gente calcular a densidade de corrente de deslocamento, o J é muito fácil, pessoal, olha só. J de deslocamento, né, é a derivada do D em relação ao tempo, certo? Então, seria a derivada em relação ao tempo do epsilon e. O epsilon passa para frente, né? E a derivada do e em relação ao tempo. Derivada do seno dá o cosseno. Como é em relação ao tempo, o ômega passa para frente, né, pessoal? Então vai ficar o epsilon já está aqui, a derivada do campo elétrico, então, do E, vai ficar isso aqui, né? Vezes o módulo do E, que é 2,5 vezes 10 na 4. O ômega passa para frente, a derivada do seno é o cosseno, mas aqui tem mais o ômega. Ômega cosseno de ômega t i. Né? Então, esse valor aqui, ó, então a densidade de corrente de deslocamento vibra com um valor máximo aqui, certo?
Vamos chamar esse valor aqui de J máximo, JD máximo. Né? A gente tem que fazer o cálculo daí dessa densidade corrente de deslocamentos, certo? Fazendo o cálculo aí, substituindo os valores, né? Eu vou ter, bom, o epsilon, ele não diz o material dielético, né? Então é epsilon zero, né? Epsilon zero. Então aqui seria 8,854 vezes 10 na menos 12 vezes vezes 2,5 vezes 10 na 4 vezes 2π, que é o ômega, né? 2πf, que é 100 kg, né? Então dá 10 na 5. Bom, então essa densidade de corrente de deslocamento máxima vai dar quanto? Vamos ver aqui. Oito 8,854 vezes 10 na menos 12 vezes 2,5 vezes 10 na 4 vezes 2 vezes π vezes 10 na 5. Então, o resultado para isso aqui deu 0,139. Vamos ver aqui. 0,139. Bom, ampere por metro quadrado. A corrente, ele diz que tem um fio aqui, né? Está dizendo que tem um fio aqui dentro, certo? Que circula uma corrente I. Tem um J aqui, né? Um J de condução aqui. Ele diz que tem 1 ampere, certo? E o fio tem 1 milímetro quadrado. Então esse J de condução que ele está dizendo que tem lá dentro, esse J de condução é 1 ampere por milímetro quadrado, né? 1 ampere por milímetro quadrado. Bom, mas eu tenho que colocar em ampere por metro quadrado, né? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu coloco aqui, eu tenho que cortar milímetros quadrados aqui, né? Embaixo, então aqui eu coloco milímetros quadrados. E aqui eu coloco metro quadrado. Bom, um metro quadrado tem 10 na 6 milímetros quadrados, né? Um metro é 10 na 3 milímetros, 1 metro ao quadrado, 10 na 3 ao quadrado, dá 10 na 6, né? Então significa que isso aqui, essa corrente de 1 ampere, corresponde a 10 na 6 amperes por metro quadrado. Ele quer dizer o seguinte, mesmo nesse caso com a frequência de 100 kHz, né, mas com a distância aqui de 10 metros, né, a corrente de condução aqui a corrente de condução é muito maior, né? Uma corrente de 1 ampere, um condutor de 1 milímetro, dá 10 na 6 amperes por milímetro quadrado.
enquanto a corrente de deslocamento deu bem pequenininha, só 0,39 amperes. Tá bom, pessoal? Obrigado.